Olá, bom dia. Estamos aqui de volta com mais uma aula. Nós vamos falar um pouco sobre a questão da comunicação humana, porque redação é uma comunicação escrita, mas eu achei importante a gente falar também sobre o processo da comunicação em si. Como eu já falei aqui, envolve vários elementos, envolve outros meios além da escrita. E para que nossa prática realmente funcione, que a gente consiga escrever sabendo o que está fazendo, é importante a gente ter alguma teoria. É importante a gente reconhecer a importância de algumas, importante reconhecer a importância, mas é isso aí. É importante a gente reconhecer que algumas coisas são fundamentais para que a gente desenvolva alguns pensamentos, alguns raciocínios que vão nos ajudar na hora da produção textual em si. Então, não é só partir para sair escrevendo, no primeiro dia, vamos escrever. Não. E mesmo porque eu ainda não sei como vai funcionar essa questão da escrita, provavelmente não. Vocês vão me mandar material quando eu cobrar pelo e-mail do Enova, mas não vai poder ser pelo formulário. Eu não sei como fazer isso ainda pelo formulário. Como eu falei, estamos nos adaptando, estamos conhecendo, estamos descobrindo. A cada coisinha assim que eu descubro, eu vibro como uma criança, porque cada coisinha nova facilita o trabalho da gente, né? Então é isso aí, que a gente tenha uma boa aula. Eu vi que várias pessoas já assistiram, algumas pessoas responderam. Eu quero também pedir a vocês, não se precipitem muito. Não, às vezes eu coloco antes para agilizar para mim. Eu agora vou dar uma segurada, eu vou fazer meu material, meu roteiro todo, separar os links, tudo que eu vou escrever, mas vou dar para postar só à noite, na véspera da aula, porque quando eu coloco antes, sexta-feira, teve gente que já respondeu, já me mandou, não dá nem tempo processar e tem que ser um ritmo único para todo mundo. Então não pode se adiantar demais. Eu não sei ainda como é que trava, posta e trava para só abrir no dia da aula. Então eu vou começar a dar uma segurada nas postagens e eu só vou postar à noite, na véspera da aula, para que não ocorra esse desespero de querer responder tudo de vez, porque não é essa a nossa intenção. Mas vamos lá, a nossa aula. Comunicação humana. E aí eu coloquei aqui uma ilustração que eu acho que diz muito, não precisa dizer muita coisa depois dessa ilustração. A evolução da comunicação. E aí nós vemos aqui, primeira palavra escrita, claro que não foi exatamente assim, né? Mas uma referência aos homens da caverna, escritas de pedra, bem Flintstones, lembra bem o desenho dos Flintstones. Mas faz uma referência dessa época, dos homens das cavernas, né? Aí chega a tipografia móvel, a imprensa revolucionou a comunicação na época, porque deu possibilidade à publicação em massa, livros, jornais, periódicos, e aí chegamos na era de vocês, e-mail, Twitter, e aqui no final o garotinho faz uma piada, né? Ele tenta ser engraçado. 140 caracteres. O que há mais a dizer? Porque hoje, com a velocidade, com a rapidez, poucas palavras devem transmitir muita coisa. Isso na linguagem virtual. Na linguagem escrita normal, a gente segue por outro processo. Mas nessa linguagem virtual, você, com poucas palavras, consegue transmitir muita coisa. E às vezes sem nenhuma palavra. Com emojis você transmite também muita coisa. Mas vamos lá. Como ato humano carregado de significados, a linguagem liga os indivíduos entre si. Ou seja, os indivíduos se relacionam através da linguagem, da comunicação. Eles trocam informações entre si. Por ela se expressam sentimentos, dores, raciocínios, ideias, esperanças, desejos, né? Por ela se transmite tudo, se troca
várias informações, se interage de várias formas. Por ela, a alma se expressa e se mostra pela arte, sinais e signos. Isso porque, vocês sabem, nós já falamos, a comunicação ela não é só com palavras, né? A comunicação que se utiliza de palavras escritas ou faladas é a comunicação verbal, nós sabemos disso muito bem, mas também sabemos que podemos nos comunicar sem palavras, que seria a comunicação não verbal. E aí que entra a questão de arte. Uma escultura, uma obra de arte, uma pintura transmite muita coisa, também transmite uma ideia, ela também é uma forma de comunicação. Sinais e signos, esses sinais de trânsito, as placas que tem só o desenho. Hoje nós já temos a linguagem de Libras, linguagem de sinais, que só gestos transmitem muita informação. Enfim, ela é, pela sua alta complexidade, o grande milagre que se faz passar o ser animal do homem ao ser social consciente e civilizado que ele quer se tornar sempre e sempre. Ou seja, sabemos que o ser humano é um animal, dito racional. O que diferencia o ser humano dos outros animais é que o homem tem atitudes conscientes, né? Ele é civilizado, ele convive em sociedade, ele troca informações, ele se comunica. E o animal é um ser instintivo, ele age por instinto. O papagaio fala, o papagaio não fala, o papagaio repete aquilo que ele foi ensinado, aquilo que ele foi condicionado, ele não pensa para te dar uma resposta, você não bate um papo com o papagaio e ele pensando, raciocinando e te respondendo. Então, isso é o que diferencia a linguagem humana, esse dom da linguagem é um dom do ser humano. Os animais são seres instintivos. O homem não vive sem comunicar-se. Fato, não tenho o que discutir sobre isso aí. Você sai, você vai em uma loja, chega na porta da loja, você fica parado em pé. Não diz nada, não faz nada. No mínimo, as pessoas vão pensar que você é maluco, porque você está parado aí na frente da loja. E no mundo de hoje, como as coisas estão, vão pensar que está tramando um assalto, alguma coisa. Então, você, para que haja comunicação, para que aconteça alguma coisa, você tem que dizer alguma coisa, ou fazer um gesto, ou demonstrar o que é que você quer ali na loja. Não, só estou olhando. Eu queria ver aquele modelo ali, aquele sapato ali, se tem meu número, se tem outra cor. Se você não se expressa, se você não comunica, você não vive. O homem sem comunicar-se, ele vai ficar estagnado, não anda. Se todo mundo, ninguém trocasse informação com o outro, não andaria, as coisas não andariam. Você tem que se comunicar com todo mundo, sempre. A linguagem, para ele, para o homem, quando eu falo homem é o ser humano, não vamos entrar nessa questão de feminismo de homens, mulheres, enfim. Homem é o ser humano, eu tenho certeza que vocês entendem isso. A linguagem para ele é o meio mais eficaz de comunicar o saber, seja através da escrita, seja das expressões corporais mudas, da dança, da música, da mímica, expressões faciais, na gestualidade de um corpo que pode falar sem boca, né? Na dança, você transmite tanta coisa na dança sem falar uma palavra. E que traz na boca o poder em forma de palavra, de verbo, de desejo e paixão. Aí fala sobre as diversas formas de comunicação, né? Das diversas formas que a gente tem de se expressar, de se comunicar, com palavras, sem palavras, com músicas, com gestos, transmitindo, pode ser transmitido todos os sentimentos, todas as informações, não necessariamente se utilizando de palavras. E aí, sempre eu vou estar colocando coisas, depois eu quero até que vocês sinalizem para mim, se eu colocar desenhozinho demais e vocês acharem infantil, vocês me falam.
é porque eu trabalho com fundamental também, e quando eu faço a aula deles, eu ilustro muito, eu boto muita ilustração, muita figurinha, eu acho que fica muito chato só com palavras, só com coisa para a gente ler, então eu estou sempre colocando imagem para a gente estar sempre associando. Se vocês acharem exagerado, sinaliza para mim quando a gente marcar. Eu creio que na semana que vem, mais ou menos, a gente já deve estabelecer um dia certo da gente se comunicar, da gente trocar ideia, de preferência ao vivo. Eu tenho preferência por essa troca de ideias ser pelo Google Meet, a gente marcar reuniões pelo Google Meet, porque é na hora, eu respondo na hora, é melhor do que por escrito, porque às vezes na correria são 26 turmas que eu tenho. Se eu for ler tudo que me mandam, eu não tenho condições de fazer nada, então a gente tem que estabelecer isso, e eu prefiro que essa troca seja ao vivo, a gente se vendo, a gente na mesma hora ali trocando, perguntando. É por isso que é importante nas aulas vocês anotem, por favor, assistam, fazendo anotações, resumos sobre o assunto, o que você entende, o que você não entendeu, que dúvida você tem, anote, porque no dia dessas reuniões, você aí está anotado, não vai esquecer, vai passar e vai tirar essas dúvidas, ok? Vamos seguir. Então, aqui algumas imagens que lembram comunicação. A gente tem comunicação impressa, tem jornal, tem pena, tempo da pena, símbolos que representam a comunicação, aqui imprensa, microfone, rádio, satélite, televisão, vários meios que ligam, que nos ligam a outras pessoas, megafone, e que simbolizam meios de se expressar, de demonstrar alguma coisa, de dizer alguma coisa. Deve ficar claro, por isso, que a linguagem não precisa ser somente linguagem falada. Já falamos isso lá na frente. Mas também a linguagem visual. Isso aí já falamos, né? Verbal e não verbal. Dentro da escrita, pode ser verbal e não verbal. Já falamos verbal, que se utiliza de palavras, não verbal. Por que escrita? O desenho é uma escrita. O desenho você fez, você desenhou. Não é exatamente uma escrita, mas você fez ali. E ele não usa palavras. Então, pode ser não verbal. Quem bem se utiliza da comunicação, quem se expressa bem em seus pensamentos é bem visto. Quem sabe falar com desenvoltura consegue um emprego melhor. Se a comunicação que tal pessoa passa é boa, ela é melhor aceita no meio em que deseja ingressar. Quem modera e articula bem suas palavras é considerado inteligente, perspicaz, sábio. Isso aí, para mim, diz tudo. Eu poderia resumir a aula de hoje nisso aqui. Devemos aprender a nos comunicar bem. Falar, todos vocês falam. Escrever, todos vocês escrevem. O que é que vocês vêm fazer na escola? Formalizar e aperfeiçoar a maneira de falar e de escrever. Sempre lembrando que para cada situação vai existir uma forma de se expressar. Se você está com seus amigos, seus colegas, em um ambiente descontraído, com seus familiares, você pode se expressar de uma determinada forma. Não necessariamente usar palavras formais, ser tão formal, você vai poder se expressar usando gírias, você vai poder se expressar de maneira com palavras abreviadas, se for escrito por redes sociais, WhatsApp, com emojis, enfim. Mas o que você não pode esquecer é que, em determinadas situações, você não vai poder fazer isso. Em algumas situações, será cobrado de você, será exigido de você que você mostre que sabe se expressar. O que é que acontece muitas vezes? Aí eu venho puxar para o lado da redação. Quantas vezes tem um tema, tem uma proposta de redação, e aí eu vejo muita gente parado e olha, professora, deu um branco. Você sabe o que você quer dizer. Tudo que a gente escreve,
antes de passar para o papel, ele já passou por nossa cabeça. Nossa mente já processou. Depois que nossa mente processa, é que a gente começa a escrever. A gente não começa a escrever aleatoriamente. Então, todo mundo sabe qual é a questão. Você tem dificuldade de se expressar, de dizer, de deixar claro aquilo que você quer dizer. E é isso que a gente precisa se acostumar a mudar. É importante, como diz aqui, a comunicação na nossa sociedade, em todas as áreas, não só na área de emprego, escola, relacionamento. Quantos relacionamentos terminam ou têm brigas, tumultos, por uma palavrinha que foi dita e foi mal interpretada pela outra pessoa? Nessa questão de linguagem virtual, isso acontece muito. Às vezes a pessoa está fazendo uma brincadeira e coloca um sinal errado ou não coloca sinal. De uma pergunta se entende como uma afirmação e aí há discussão, há uma série de coisas. Então a nossa sociedade cobra de nós que nós saibamos nos expressar bem. Você vai fazer uma entrevista de emprego e aí eles vão te perguntar por que você quer trabalhar lá, o que é que você tem a oferecer para a empresa. Hoje valorizam muito que acréscimo você vai dar à empresa. Não é só você ser bom, você ser profissional naquilo. Tem muita gente boa, tem muita gente profissional. O que a mais você tem para oferecer? Às vezes você até tem, mas você não sabe dizer, você não sabe como dizer. E aí acaba perdendo uma chance grande de emprego. É como acontece muitas vezes, eu pego avaliações de vocês e aí vocês, poxa, professora, eu queria dizer isso. Queria dizer, mas não disse. Então a gente tem que lembrar, a comunicação não acontece com você sozinho. Você se comunica, para que seja a comunicação, vamos ver adiante, você vai se comunicar com alguém, uma ou mais pessoas. Então você tem que ser claro, você tem que saber o que você quer dizer para que a outra pessoa realmente entenda o que você quer dizer. Não fique nada subentendido. Então, daí reside a importância de expressar-se bem, de comunicar-se bem. Como diz aqui, quem modera e articula bem suas palavras é considerado inteligente, sábio. Você saber moderar, alguns momentos não são de exaltação, alguns momentos realmente perdemos a cabeça, tem situações que tiram a gente do sério, ser humano, a gente explode, mas o moderar, o adequar, em que ambiente eu estou, eu posso agir assim, em que isso vai me prejudicar, o que benefício vai me fazer eu ser grosso ou fazer determinada coisa naquele ambiente, por que fazer? Então, tudo isso é muito importante. Como eu me comunico vai me apresentar também. Como eu sou, quem eu sou, que tipo de ser humano eu sou. A linguagem torna-se, assim, o elemento essencial para caracterizar o homem. Já falamos isso lá no início também. O que é o homem? E respondem: é o ser que tem linguagem, que se comunica pela palavra, que interpreta os sinais, além de criá-los, sem o estrito auxílio do instinto. Aí já falamos sobre isso, não vou nem me demorar aqui. O animal, os outros animais são instintivos, o ser humano é um animal que pondera as coisas, ele interpreta, ele adequa, ele se molda às situações. Ele não age só por instinto. Se todos nós agíssemos só por instinto, a coisa ia ficar muito feia. Toda a comunicação é metódica. Aí, a organização do ser humano. Ele organiza, ele pensa, ele planeja, ele adequa. É metódica, objetiva, pois tem um objetivo em vista no sentido mais íntimo, expressar o interior do homem. Na comunicação, como eu falei, você mostra, no fundo, quem você é. É através da maneira que você se expressa, que você fala, que você se coloca, que ouve também, que sabe ouvir, que sabe respeitar a opinião dos outros, não vai agredindo. Discussão é uma troca de ideias, não é uma briga. Você sai brigando achando que só a sua opinião é que está certa. Então, tudo isso vai mostrar quem é você no seu íntimo, o que é que você pensa,
quais são seus anseios, tudo isso vem através de como você se expressa, como você se comunica. Então chegamos à grande questão. Quais são os elementos essenciais da comunicação? O que é que precisa para que aconteça comunicação? Nós vamos falar sobre esses elementos. E aqui então nós temos uma ilustração mostrando que aqui eu só vou falar, não vou explicar, porque adiante vem a explicação de cada um deles. Nós temos o emissor, né, que vamos ver adiante quem é ele, o receptor, nós temos o canal, nós temos a mensagem, nós temos o código. E essa cadeia se interliga. Todos esses elementos são importantes. Não existe um é mais importante do que o outro, não. Se todos esses elementos não estiverem em sincronia, não estiverem em conjunto, em harmonia, a comunicação vai ser falha e não vai haver comunicação. A comunicação só se completa quando ela sai daqui do emissor para chegar aqui no receptor e ela só se completa quando realmente o receptor compreende isso que chegou até ele. Se isso não acontecer, não há comunicação. Teve alguma falha, algum problema, alguma coisa nesse percurso até ela chegar ao receptor. Então, emissor, denominado igualmente de locutor ou ainda falante. Este é um dos elementos da comunicação, o mais importante. Isso porque ele tratará de dar início ao estabelecimento de uma atividade comunicativa. Ao emissor, corresponde a função de emitir uma determinada mensagem. Esta, por sua vez, será destinada a um ou vários receptores. As situações podem ser desde um diálogo interpessoal até mesmo uma palestra. O que é que tudo isso aí traz para a gente? É um dos elementos da comunicação, o emissor. Qual a função dele? Qual o papel dele nessa cadeia de comunicação? A mensagem vai partir do emissor. Ele é aquele que transmite a mensagem. Ele é aquele que passa a mensagem. Ele é aquele que inicia o processo de comunicação. Pode ser que um emissor fale apenas para um receptor. É mais fácil você falar para um único receptor, com certeza. Ou pode acontecer de um emissor falar para vários receptores. É o que está acontecendo agora com a gente. Eu sou emissora e estou falando com vocês, vários receptores que estão assistindo essa aula, e é para vocês essa mensagem. Então, o emissor tem que ter esse cuidado. Será que todos os receptores vão receber, vão entender essa comunicação, vão entender a mensagem que eu passo? É isso que o emissor tem que sempre pensar, em um meio que possibilite ele atingir a todos os receptores que ele almeja. Pode acontecer também o contrário, vários emissores transmitirem mensagem para um receptor. Por exemplo, uma reunião, você é chamado um exemplo, que eu sei que nenhum de vocês não vai acontecer nunca, porque são alunos fantásticos, maravilhosos, responsáveis. Mas direção, coordenação, secretaria da escola, pode chamar um aluno e fazer uma reunião com esse aluno. Os emissores serão as pessoas, por exemplo, diretora, coordenadora, secretária, são os emissores, vão dizer por que te chamaram ali, o que é que querem de você, e você vai ser um único receptor. Então, pode acontecer isso também. Outra ilustração, como eu amo, mostrando a questão da globalidade, né? O mundo e vários meios que fazem com que pessoas do mundo inteiro se conectem. Computadores, notebooks, reuniões que podem ser virtuais. Hoje a gente tem usado muito conferência virtual, videoaula, conferência, e vários recursos, né? Tablets, computadores, enfim. Receptor.
é aquele que recebe a mensagem. Mas como eu falei, não basta ele receber. Enviei a mensagem, chegou. Eu estou falando com vocês, meus receptores. Não basta você ouvir tudo que eu estou falando. Se você só ouvir e não entender nada que eu falo, a comunicação não foi efetivada. Não tem sentido. Você ouvir, sim, eu ouvi a aula. E daí não me acrescentou nada, não mudou nada, não aprendi nada. Então, não houve comunicação. A mensagem tem que chegar até você, receptor, e ser compreendida por você. Aí sim houve comunicação. Então, ele recebe a mensagem por um determinado canal, ou seja, por um determinado meio, que vamos falar daqui a pouco, o que é canal, sobre um determinado código, que vamos falar também, em um específico contexto, é o contexto comunicacional. Por que está acontecendo por que essa mensagem foi transmitida? Qual é o objetivo? Por fim, o receptor, se o emissor é chamado de locutor, o receptor é chamado de interlocutor, porque ele dialoga com o emissor. O diálogo é entre emissor e receptor, ou emissores e receptores. Ele é o ouvinte, ele é a quem a mensagem se destina, a quem a mensagem chega. Agora, para que realmente aconteça, eu repito, ele tem que realmente compreender, interpretar a mensagem, senão não adianta. Aqui também só a ilustração dos meios de evolução. Vocês estão nessa era bem para cá de 2005, né, gente? Hoje já estamos muito bem avançados. Imagine isso aqui, 1950, ainda com telégrafo, com carta. Eu não sei se algum de vocês chegou algum dia a escrever uma carta, máquina de datilografia. Eu fiz curso de datilografia, vocês não sabem nem o que é isso. Aquele celular, telefone sem fio, nossa, como revolucionou na época. O computador, meu primeiro computador foi assim, com esse fundão, ele era bege, com um fundão enorme. Os primeiros celulares, aqueles tijolos enormes, e hoje a gente tem celulares tão simples, tão fininhos, tem os smartwatches, que, né, dos telefones que funcionam como celular, que fazem todas as funções de um computador também, enfim, como a comunicação evoluiu ao longo desse tempo. E olha que aqui só marca até 2005 e nós estamos em 2021. Quanta coisa aconteceu de 2005 até hoje. Mensagem é o recurso utilizado dentro da comunicação. Ela é a representação verbal ou não verbal do conteúdo a ser entregue. É, portanto, o conjunto de informações emitidas pelo falante. Mensagem é aquilo que você quer dizer, é aquilo que você disse. E aí, depender do meio que eu utilize, a minha mensagem pode ser verbal ou não verbal. Eu posso mandar uma mensagem só com emojis, eu posso mandar uma mensagem só com uma foto, eu posso, se eu estiver em uma comunicação ao vivo, eu posso mandar mensagem com gestos. Então, ela é aquilo que eu quero comunicar, independente de qual meio eu use para transmitir essa mensagem. Mensagem é aquilo que o emissor quer dizer ao receptor. Outra ilustração, parece um emaranhado isso aqui de coisas, né? Olhando assim, parece uma teia de aranha, mas aqui a gente tem a comunicação e todos os elementos que fazem parte. Quando existe um processo de comunicação, há o emissor, a mensagem e o receptor, mas para que a mensagem saia do emissor e chegue até o receptor, ela vem por esse percurso, o canal de comunicação, código, e aí tem que ter essa relação, essa troca, essa compreensão para que chegue no receptor e realmente haja comunicação. Como eu falei, se não for compreendido aqui, não adiantou nada. O código nada mais é que o conjunto de signos a serem utilizados para a transmissão de mensagem. Como eu vou transmitir essa mensagem? O que é que eu vou usar para transmitir essa mensagem? Podem ser signos gráficos, como eu falei, linguagem não verbal. Palavras, signos gráficos escritos. Ou signos gráficos, signos imagéticos, que são as imagens aí, que é o não verbal, perdão. Como representação de cores para significar uma fala. Eu quero me comunicar com vocês
Aqui, agora, eu me utilizo do código língua portuguesa. Eu falo uma comunicação verbal, oral, eu utilizo palavras e eu utilizo a língua portuguesa. Se eu utilizasse japonês, digamos, as pessoas que não falam japonês e que estão assistindo essa aula não iriam entender. Então, esse código seria falho. Eu tenho que adequar o código ao meu receptor. Eu não posso fazer algo sem ter a certeza que o meu receptor vai realmente conseguir acompanhar, ele vai compreender. Canal. O canal de comunicação abrange o local onde ou por onde a mensagem será transmitida, podendo ser, por exemplo, por um telefone, em um jornal, em uma revista, televisão, blog. No nosso caso aqui, o canal está sendo o quê? A videoaula. É o nosso canal e eu acredito que seja o nosso canal de aula assim. Para mim, é o meio mais prático, eu acho o meio mais legal e vocês ainda têm a oportunidade de ter a aula e poder assistir em outro momento e revisar e se quiser fazer anotação, rever, anotar com calma, pausar. Eu acho não diria que é o melhor, mas eu acho bastante satisfatório. Para mim tem sido bastante satisfatório fazer essas videoaulas. Então, o canal é por onde? No nosso caso aqui, já falei, o canal que eu estou usando é o quê? É a videoaula, que será postada, que vocês terão o link e terão acesso a ela. Aí aqui mostra um pouquinho também da evolução dos meios de comunicação, que eu não vou ler tudo, mas assim, sumérios foram os primeiros, né, com a tábua de argila, as escritas cuneiformes. China, Tsanlun, com fibras de cânhamo, que era a espécie de papel que eles começaram a utilizar. Olha as datas. A imprensa, 1439, Gutenberg inventou a imprensa, que revolucionou, porque as palavras ficaram gravadas, registradas, e várias pessoas poderiam ler aquela mesma coisa. A primeira impressão do Brasil foi no Rio de Janeiro. Aí aqui mostra o primeiro trabalho impresso, 1747. O primeiro jornal, 1747 foi a primeira coisa a ser impressa no Brasil. E em 1808, só em 1808 foi que surgiu o primeiro jornal, o primeiro periódico, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Olha quanto tempo, quantos anos da primeira impressão para chegar ao primeiro periódico, o primeiro jornal. Caneta tinteiro, hoje 1827. Hoje você acha ainda caríssima. São canetas que só são vendidas para colecionadores ou quem tem muito dinheiro, mas você ainda consegue encontrar. Nossa, que revolução para a época. Máquina fotográfica. Imagine quando se pensou que ia se tirar foto apenas com o celular. A máquina de madeira, aquela coisa bem antiga, 1829, porque, como eu falei, a imagem também comunica, a foto também transmite informação, então é um meio também importante. Essas coisas são só para ilustrar a aula mesmo, para não ficar muito chato. Eu acho interessante a gente saber esses processos e tal. E com isso nós terminamos nossa aula de hoje. Eu agradeço mais uma vez a participação, a presença de vocês. Eu tenho visto algumas pessoas se manifestando, que a gente consiga, sim, se adequar a esse novo normal, esse novo modo de aula. No passado eu trabalhei na minha outra escola, assim, fluiu, com alunos mais novos que vocês, fluiu, o resultado foi bom. Eu espero que com vocês seja melhor ainda. Fiquem com Deus, um bom dia para vocês. Não se precipitem muito. Se a aula está lá postada antes, deixe para assistir sua aula no seu dia, porque vai embolar com as coisas de outra matéria e não vai te acrescentar muita coisa você antecipando as atividades. Então, eu encerro aqui. Essas são as referências que eu usei na aula de hoje. Um bom dia para vocês, que Deus abençoe. Se cuidem sempre. Fiquem com Deus. Um abraço.